Fala galera, boa noite, boa noite. Bah, que musiquinha mais paia que o software põe hoje aqui, pelo amor de Deus, vamos ver se nós arrumamos isso aí. Bora galera! Bora pra mais aquela live top. Pessoal, me dá um retorno aí, veja como está o meu áudio. Aqui pra mim tá tudo ok, tudo positivo e operante. E aí, dá um retorno aí se o meu áudio tá legal. Vamos lá. O Lídio Motos, primeiro comentário, hoje é 6 horas da tarde. Que tal aí, galera, ó. Boa noite, então, Lídio. Boa noite, César. Alexandre. O Alexandre tava ontem me ajudando na live aqui da Motorforte, né, Alexandre? Lembro de você, cara. José Aquilino, Edson Motos, boa noite. Império, Fábio, Edmilson, boa noite. Maicão, tá aí. Renan, Divino, Washington Dias, Ruth Mendes, ó o Vaguinho aí. Bora, Vaguinho! Vaguinho, nós estamos trocando altas ideias, cara. Edson Matos, Rafael, Alexandro, bora, ó. Muito importante o recado do Vaguinho, né, pessoal? Vamos entrando aí, vamos deixando aquele like, que a live de hoje vai ser nada mais, nada menos do que eletrizante, galera. Vocês vão entender o que eu tô falando. Leonardo Patrick, boa noite, boa noite. Autocaio tá aí também, Júnior César. Beleza, beleza. Lorival, boa noite, meu amigo. Tudo bem? O Max também tá acompanhando nós em todas as lives. Ó o Joca aí, ó. Boa noite, Pia. Alexandre Punk, Ferrugem Diesel, Rodrigo. Pessoal, beleza, ó, o áudio tá ok. Todo mundo me ouvindo. Ó, o Alexandre tá falando pro Edmilson que ele tá aí. Ó, Edmilson, o Alexandre tá aqui na live, hein? Eliosvaldo também, boa noite. Eliosvaldo tá direto aí acompanhando a gente também. O Junão de Tatuí, São Paulo. Alex, Fábio, beleza. Marcelão, boa noite, boa noite. FCR, Injeção Eletrônica Automotiva, boa noite. Bora. Guilherme, Jorge, rapaz, fechou o brick, então vamos lá. Vocês perceberam que eu tô com um colar um pouco diferenciado aqui, ó, galera, ó. Fez uma ferramentinha legal, galera, gostei muito dela. Inclusive eu uso bastante ela no meu dia a dia e hoje nós vamos falar um pouquinho disso aí. Live de hoje, então, defeitos cabulosos causados pela bateria. Caramba, tem uns defeitos aí que a gente pega, descobre e depois, mesmo vendo que o negócio era só bateria, a gente não acredita, né? Ô Lorival, o Joelson tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Só que ele tá um pouco atarefado aí, como teve o acidente do nosso companheiro aqui. Inclusive foi com Jetta preto, todo mundo sabe que eu tenho um areião daquele também, e também é preto, mas não foi eu, tá? Obrigado pessoal que se preocupou, mandou mensagem, mas não era eu não, tá? O Jorge só tá um pouco atarefado com questão de família e, enfim, tá dando todo o suporte necessário lá pro rapaz. Então aí, ele pediu uma força para mim, eu já ia estar na live de ontem, tá? Eu já ia estar lá, mas daí ele falou, Júnior, toca sozinho aí e eu vou precisar me ausentar. E é isso aí, pessoal. Mas terça-feira que vem ele já tá de volta lá, mas tá tudo bem, tá? Manda um salve para Breu Branco. Breu Branco. Tá bom, então tá um salve aí. Tem que cuidar, porque às vezes o pessoal faz pegadinha aqui, bicho. O pessoal. Mas beleza. Vamos lá, vamos lá. Tem horas, pessoal. Por exemplo, ó, tem uns carros aí que a bateria, cara, o bicho é feio. Olha, ó, o Alexandre aí, ó. É exatamente isso, ó. Pegou um BO lá, o Alexandre, pessoal, pegou um BO de um Corsa, acelerava sozinho. Fez o teste e era só a bateria. Passou em 2 mecânicos e um eletricista. É, é isso aí, ó. O Alexandre é um mecânico diferenciado. Eu sempre falo, pessoal, segue nós que vocês vão começar a arrumar BO que os teus concorrentes não arrumam. E nisso você começa a ser falado, você começa a virar referência aí na sua cidade, tá?
Parece um desfibrilador que os médicos usam. Olha só, cara. Eu acho que eu me engatei aqui com esse negócio agora. Rapaz do céu. Olha só. Pronto, acho que eu consegui. Aí, ó, aí, ó. Parece mesmo um desfibrilador. Cara, isso aqui é meio esquisito, porque você vai lá e põe na bateria, né? Tchum, e parece que vai fechar um curto, mas na verdade não. A ferramenta, ela é desenvolvida para isso, né? Ferramentinha da ThinkCar, top, tá? Pessoal, isso aqui é um testadorzinho de bateria. Eu acredito que muitos de vocês já têm uma ferramenta, um equipamento parecido com isso aqui. Ele é um testador muito parecido com o que o pessoal tem por aí, porém, é um que me agradou. Porque se você pegar a mesma bateria e fazer 10 testes, dá os 10 testes iguaizinhos. Tem uns que você faz, cada teste que você faz, ele dá um valor diferente, daí você vai confiar no qual. Horas ele dá que a bateria tá boa, horas ele tá ruim, e aí, meu amigo, né? Esse aqui eu gostei muito dele, e realmente condiz com que, por exemplo, eu usei ele em baterias boas, em baterias ruins, e tudo que ele informou foi exatamente na condição que estava, porque eu tenho outras ferramentas e outros métodos para testar bateria, né? Então esse aqui, cara, ó, recomendo. Se alguém, Júnior, você indica algum que é bom? Olha, os que são ruins eu não sei, mas esse aqui eu testei e te digo que é bom, tá? Que é da ThinkCar. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Júnior, ó, o Edson Matos, como faço para comprar seus cursos? Bem importante essa pergunta, ó, Edson. O treinamento de scanner, tá? Eu deixei fixado aqui nos comentários. O primeiro comentário vai ser o link para você entrar no treinamento de scanner, R$ 97, tá? E entra lá, assista as videoaulas. Utilização avançada do scanner, tá? Porém, agora, dia 31 desse mês, nós vamos estar lançando o treinamento de diagnóstico eletrônico automotivo, tá? Lá dentro vai ter curso de multímetro, vai ter um curso de osciloscópio nível 1, tá? Porque vocês precisam entender um pouco do osciloscópio para poder desenvolver nas videoaulas. Aí a gente vai entrar para a cereja do bolo, que é a parte eletrônica, depois sensores e atuadores, tá? Então tá bem completinho, é uma ordem cronológica assim, que ficou diferente de qualquer coisa que vocês já viram, eu garanto para vocês. Vocês nunca viram um treinamento dessa maneira, nesse formato, com essa metodologia. É tudo diferente, tá? Inclusive começou, era para ser de um jeito, eu acabei mudando. Cara, esse treinamento eu entrego uma coisa que ninguém entrega. Autonomia, tá? Para o pessoal aprender a se virar sozinho. Beleza? Respondida a pergunta do meu amigo aqui. Tranco no câmbio, Ó, o Divino pegou aqui uma S10 dando tranco no câmbio. Passou por uma oficina top da minha cidade e não encontrou nada. E veio para mim no primeiro teste e matei. Olha aí, ó. Divino é um cara experiente que mata defeito já no primeiro teste, porque segue procedimento, né? Tem muita gente que chega com o carro para ver uma falha qualquer e passa reto da bateria. Não dá, galera. Hoje a primeira coisa é o teste de bateria, tá? Por exemplo, ontem, de repente alguém que tá aqui não viu, tá? Eu fiz uma live no canal da Motorford Tecnologia. Foi um diagnóstico ao vivo. De fato, o carro chegou aqui com bateria ruim e eu segui todos os testes que eu faço aqui, né? Inclusive, tá aqui ainda, o carro não foi embora. E fiz o diagnóstico ali ao vivo. Nós vamos ter que fazer um reparinho ali no alternador, que foi ele, na verdade, que danificou a bateria, tá? Então veja como hoje em dia é meio complexo, né? Antigamente você tinha lá uma prensa, uma caixa de ferramenta muito boas, um alicate e um multímetro, você estava equipado, né? Hoje em dia a tecnologia chegou, tá? E infelizmente, se você fala assim, tecnologia para mim, entender de eletrônica não é comigo, cara, você está no segmento errado, tá? Hoje em dia, o mecânico tem que estudar mesmo nível com um advogado, ele tem que estudar mesmo nível que sei lá qual outra profissão, tá? Então, hoje em dia, cara, não tem o que fazer, a eletrônica tá aí. Mas beleza, pessoal, bora. Sem mais delongas, vamos que hoje tenha muito conteúdo para passar, mas muito mesmo.
Beleza, ó. Vou me retirar daqui. Vou me retirar daqui. Beleza. Olha aí, pessoal. Esse aqui é um teste de bateria, tá? Ó, esse aqui é um teste de bateria. Vocês vão ver o meu mouse aqui, vocês prestem atenção no meu mouse, tá? Então, ó, dia 3/11 de 2025. 3/11 de 2025. Tá errado a data da ferramenta, mas tá bom. Ó, energia da bateria, 72%, certo? Voltagem da bateria, 12,4. Vida útil, 100%. Corrente de partida, que é o nosso CCA, 505, né? Aqui é a normativa que a ferramenta fez o teste. Valor nominal de corrente da bateria, ou seja, o valorzinho de CCA que vem lá na etiqueta dela, né? 465 miliohms. 6 miliohms, né? 5,94 é 6 miliohms. 6 miliohms. Aqui, ó. E agora? Eu quero saber de vocês, quem é de vocês que estão aqui junto comigo, que sabe ler isso aí, sabe o que cada informação dessa significa? Porque, meu amigo, se você chega e vê significa que você está refém dessa ferramenta aqui. E se ela errar? E se ela falar que tá boa, mas está no limite de boa, pertinho de ruim? Hã? E aí, quem sabe? Ó, o Jonas não sabe. Pessoal, ninguém nasce sabendo, tá? Eu também não nasci sabendo, tive que estudar pra caramba pra entender isso aqui, tá? Entender sobre bateria, inclusive. Tá? Ninguém nasce sabendo, tá? Não precisa ter vergonha. Às vezes o pessoal fala assim, eu não vou escrever aqui porque eu tenho vergonha. Cara, tranquilo, tá tudo certo, velho. Ninguém nasce sabendo. Mas pelo que eu vi, todo mundo sabe, então. Então não vou explicar. Jonas, o Benedito, o Fernando. 3 pessoinhas só. Bom, então tá. Se todo mundo sabe, eu vou pra frente. Não fico falando sobre isso aqui. Né? Se todo mundo já manja, já sabe ler o relatóriozinho, o que é o SOC, SOH, SOF, né? De repente chega um carro híbrido ou elétrico na sua oficina e o cara fala assim, é o teu cliente de confiança de muitos anos, fala assim, dá uma analisada nesse carro aqui para mim, eu quero saber se a bateria dele tá boa, eu posso comprar? Pô, você precisa saber o que é o SOC, o SOH, SOF, aí você vai falar pro cara, a bateria tá top, pode comprar que esse carro vai rodar por muito tempo. Ou você vai falar assim, meu amigo, isso aí é furada, compra uma areia e não compra esse bicho aí porque a bateria tá no bico. Tem que entender sobre isso aí, é exatamente o mesmo teste, pessoal. É exatamente o mesmo teste. Então, essa aula de hoje vai servir para híbrido, para elétrico, para bateria convencional, AGM, FB, de lítio também, tá? Eu preparei um conteúdo top aqui para essa live. Explica para nós CCA a vida útil de partida. CCA e a vida útil de partida. Faço meus testes com Altel, mas não sei ler direito. Por favor, não sei. Beleza, ó. Gabi, não sei também. Eu não sei de cabeça, porém tem uma colinha aqui. Boa, Gabriel. É isso aí. Parabéns, cara. Porque muitas vezes você não precisa ter decor, né? Eu sempre falo, tem muita coisa que você não precisa decorar, mas você precisa saber aonde está a informação quando você precisa. Isso aí é uma boa. Eu sou muito assim. Tem muita coisa que o pessoal me pergunta, eu falo, cara, de cabeça eu não sei, mas se você me dá 2 minutos com o meu celular ou com o meu computador, por exemplo, aqui na oficina, eu tenho muita coisa aqui, porque, cara, é muito sistema, é muita coisa diferente, não tem como ficar decorando tudo. Mas, beleza, então tá. O Edmilson falou que tinha um analisador de bateria antes da enchente, porém não tinha todas essas informações. Por isso que eu falei para vocês. Vocês vão me perguntar qual analisador que é ruim? Não sei, mas eu sei que esse aqui é legal, é bom.
Ô Edmilson, seu scanner veio com isso aqui, né? Você não comprou um Tink? Eu acho que você tem essa ferramenta aqui, não tem? Fala pra mim. Eu acho que tu tem lá. Fala assim, Júnior. Ah, beleza, galera. Ó, bastante gente não sabe. Ó, o Hélio dá bastante atenção para a resistência. É isso mesmo, Hélio. Vamos falar da resistência, já que o pessoal não falou aqui que não tem muita coisa. Ó, o Alexandre anda com o caderninho do lado. Parabéns, Alexandre. É isso mesmo. Ó, Alexandre, vou te contar uma, cara. Eu vou comprar um caderninho. Tava falando isso com o Wagner. Vou comprar um caderno e vou começar a anotar parâmetro de scanner, cara. Eu acho que vai ser uma boa. Os carros mais populares a gente já memoriza, porque pega muito todo dia. Mas tem carro mais atípico que você não sabe um parâmetro determinado específico lá, né? A gente não sabe de cabeça e não tem como memorizar. Humanamente isso é impossível. Eu mesmo não sei, estou iniciando agora na profissão. Não tem esse módulo que testa a bateria ainda. Ah, tudo bem então. Quando a bateria já tem 5 anos e está marcando resistência boa, CCA bom, e no outro dia não dá partida. A idade dela também a condena. Sim, a idade também, né? Porém, cara, tem que ver qual que é a ferramenta que você está testando, hein? Porque, pô, passou na resistência, passou no CCA e no outro dia não funciona, então o teu teste deu errado, hein? O teu teste deu errado, porque não pode acontecer isso. Beleza, então tá. Bora. Eu tenho aqui, pessoal, um exemplo de bateria ruim, certo? E de bateria boa. Depois, ó, eu vou deixar para o final para a gente analisar isso aqui para não perder tempo. Vamos falar de tudo isso aqui primeiro. Depois vamos entender o que isso quer dizer. No final, eu vou voltar nesse slide aqui e nós vamos fazer uma análise juntos. Tá? Vamos fazer uma análise junto. E vamos entender isso aqui, tá? Ó, bateria ruim, uma boa, né? Vocês vão ver depois aqui que tem bastante informação. Vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. Como é uma bateria por dentro? Eu acho isso aqui interessantíssimo mostrar e apresentar para vocês. Como uma bateria é por dentro, tá? Para quem não sabe, pessoal, por exemplo aqui, ó. Para o meu microfone aqui, ó, eu tenho duas pilhas. Ó, eu tenho duas pilhas ligadas em série, em série, de 1,5 volt para o meu microfone que trabalhar com 3 volts, certo? Beleza. Então, o que é? Nada mais é o quê? É assim, ó, tá? Em série. Ó. Então, e quanto mais pilhas eu vou acrescentando aqui, vai aumentando, tá? 1,3, 3 volts, 4,5, 6, e vai indo, vai acrescentando. Cada uma que eu vou empilhando aqui, vai somando. A bateria automotiva, ela funciona exatamente da mesma forma. Olhem aqui, por exemplo. Meu Deus, eu tô perdido hoje com a minha programação aqui. Pelo amor de Deus. Ó. Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Eu tenho 6 células lá dentro, ou seja, 6 pilhas, tá? Vamos fazer uma analogia como se tivesse 6 pilhas lá dentro de 2,1 volts ou 2 volts, tá? Tem literatura que fala que é 2, que é 2,1, depende muito, tá? Então, pessoal, veja que elas estão interligadas. Ó, eu vou mostrar o meu mouse aqui para vocês. Olha só. Aqui tem um polo e aqui tem outro, tá? Então, eles vai ser ou positivo ou negativo aqui, ó. Mas olha como é que elas estão ligadas aqui dentro, ó. Até que o abençoado fez um corte para mostrar, ó. Eu tenho duas células ligadas positivo com negativo. Aqui, positivo com negativo, aqui. Aqui, positivo com negativo, aqui, positivo com negativo. E vai pegar o positivo de um com o negativo de outro. E vai somar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts. Beleza? Ok. Aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor, olha só.
eu vou dar um spoiler aqui do meu treinamento, que eu vou lançar dia 31, vai ter uma aula lá sobre bateria, tá? Para vocês entenderem o que é uma bateria. Basicamente, dentro de cada célula daquela, ou dentro de uma pilha, enfim, seja aí um de lítio, AFB, AGM, não importa. São dois materiais metálicos, certo? E através de um processo químico, um perde elétrons e outro ganha elétrons, certo? Quando essa reação química acontece, você tem polo positivo e polo negativo. O polo negativo está sobrando, tem muitos elétrons sobrando, está explodindo de elétron. E o polo positivo não tem ninguém, está vazio. Então isso vai gerar uma DDP, diferença de potencial. No nosso caso aqui, com todo mundo interligado, 12 volts. Tá? Vou falar 12 para ficar didático. Todo mundo sabe aqui qual que é uma tensão de bateria. Então o que acontece? Quando você liga um componente, vamos fazer bem simples, uma lâmpada. Você liga uma lâmpada, no positivo ou no negativo. O que vai acontecer? Os elétrons vão sair do negativo, vão passar pela lâmpada e ir para o positivo. Certo? E isso vai fazer o que com que a lâmpada acenda? Os elétrons passando dentro da resistência da lâmpada vai gerar calor e luminosidade. Tá? E aí, beleza. Isso é a corrente elétrica, meus amigos. Então, a bateria nada mais é do que os elétrons sempre estão lá. Se eles estão tudo misturado, desorganizado, a bateria está descarregada. Quando você carrega ela, é como se você separasse os elétrons. Tudo para um lado e outro, tudo para o outro. Então, ele vai ter bastante elétron de um lado e faltando do outro. Então, todo mundo vai querer fluir do negativo ao positivo. Basicamente, uma bateria é assim. Todas elas funcionam assim, esse é o princípio de funcionamento. Deu para sacar? Deu para sacar como a bateria funciona? Fala para mim. Deu para entender o caminho dos elétrons? Pessoal, nas minhas videoaulas, eu acho que deve ter 2 videoaulas que eu falo de elétrons. Porque, cara, vamos ser sinceros. Aqui, ó. E você aqui, ó. Para arrumar carro, você não precisa entender de elétrons, velho. Eu vejo os treinamentos dos caras que ficam 7, 8 videoaulas falando de elétrons, o que é um próton, cargas positivas, cargas negativas. Não usa para arrumar carro, velho. Isso aí não usa. Porque ficar enchendo a cabeça do cara, o cara quer entender como que ele acha se esse componente está com defeito ou não. Tá? Aqui, como a gente fala de bateria, é inevitável. Um pouquinhozinho nós vamos ter que falar. Mas eu prometo para vocês que é só isso. Vocês precisam saber de elétrons. Para entender o fluxo da corrente e como que a bateria, ela na verdade não armazena. Os elétrons sempre estão ali. A diferença é que você tem que organizar eles e aí ela vai estar carregada. E quando aqueles troços se misturam, ou ele sai do negativo e enche o positivo, ela descarregou. É simples assim. Tá? No meu treinamento vocês vão entender isso aí. Que, ó, o Joaquim assistiu todas as videoaulas, ele tá aqui na live. Joaquim, fala quantas aulas que eu tenho falando de elétrons lá. Cara, não precisa, velho. Não precisa, tá? Beleza. Assim é construída e assim funciona uma bateria. Agora, nós vamos ver que temos alguns tipos de bateria. Eu vou tirar minha câmerazinha daqui porque vai atrapalhar o slide. Ok. Baterias convencionais, ou de chumbo ácido, que é aquela convencional zona, aquela velha e boa bateria que todo mundo conhece e que eu mostrei na foto anterior para vocês. Então ela tem as plaquinhas de chumbo, né, que é o nosso material metálico que eu falei, imersas numa solução de ácido sulfúrico, né, e durante o funcionamento acontece uma reação química que ela vai produzir corrente elétrica, tá? Só uma coisinha importante que eu esqueci de falar para vocês, tá? Acontece uma reação química para a bateria descarregar e esses elétrons irem do polo negativo ao positivo. Só que o inverso também acontece, tá? Exatamente quando você carrega ela, é exatamente a mesma não, né? Mas também é uma reação química que faz exatamente o contrário, tá? Então, a mesma reação, vamos, entre aspas, porque não é a mesma, né? Mas, entre aspas, a mesma reação das placas com o ácido, ela vai conseguir fornecer energia e também vai conseguir separar os elétrons e carregar a bateria de novo. Beleza? Beleza. Bora lá. Então,
Qual que é a vantagem dessa bateria convencional? De chumbo ácido, né? Baixo custo, ela tem uma boa capacidade, tanto que tem vários carros que funcionam até hoje, funcionam muito bem, e de fácil manutenção. Até algumas vinha para você fazer manutenção aí. Comenta aí quem é da época que tinha que trocar a água deionizada de dentro da bateria e você fazia aquela manutençãozinha e ela voltava a ter uma vida útil. Ó, o Benedito, ó. Já reformei muita bateria. Então, é essa aqui que nós estamos falando. É isso mesmo. É essa aí que o Benedito arrumou muitas lá ao longo da carreira dele. Essa é a bateria. Mas vamos lá. Ela perde um pouco, ela sofre com temperatura e com vibração, tá? Então, essas temperaturas e vibrações vai diminuir a vida útil dela, comparado com uma EFB ou a GM, tá? Não dá para usar em sistema start-stop por causa dessas características dela, e ela perde muito líquido com o tempo, daí por isso que fizeram a melhoria e aí veio as seladas, né? E aplica em veículos com tecnologia convencional e mediana. Beleza? Tranquilo. Essa bateria todo mundo já conhece, né? Beleza. Tem que ter uns cuidados. Ela libera gás. Pode até acontecer um risco de explosão, né? Tem vídeo na internet. Beleza. Essa aqui todo mundo já conhece. Todo mundo tá careca de saber. Mas aqui é exatamente a mesma imagem que a gente viu anteriormente. Tá? Então aqui tem as placas, ó. Se vocês verem, pessoal, aqui, ó. Essa plaquinha amarela aqui, ó, número 6, é os bloquinhos, certo? Número 7 aqui são as conexões internas, e aqui vai ter a placa negativa e a positiva, aqui 11 e 12, né? Então ela vai estar no meio dessa gradezinha, que vai conduzir o positivo e o negativo, né? Das nossas células lá dentro. Então ela é construída assim, fica ali de molinho no ácido, né? Que é para acontecer a reação química, tá? Ela precisa desse ácido para que aconteça a reação química, beleza? Então, construtivamente, ela é assim. Maravilha. E aí, eles pegaram essa bateria convencional, a engenharia foi lá e deu uma melhorada, deu uma turbinada na bicha velha, sabe? Ela deu uma boa melhorada. Então, veio as baterias EFB, tá? Que eu não vou ler o nome em inglês, mas tá ali em Acid Flooded Battery, eu não faço ideia como é que pronuncia essa porra aí. Mas traduzindo para o português, é bateria inundada aprimorada. Por que ela é inundada aprimorada? Porque ela é exatamente construtivamente igual uma convencional. Tem gente que fala que a AFB e a GM são baterias secas. Não é bem assim. Já vamos entender isso aí. Então, ó, bateria inundada aprimorada. Nada mais é de uma convencional, porém aprimorada, né? Então, ó, é uma versão aprimorada da bateria de chumbo ácido convencional e ela utiliza placas reforçadas e um separador especial. Essa que é a parada da EFB, permitindo uma maior durabilidade e resistências no ciclo de carga e descarga, tá? Logo, eu tenho 2 vezes mais ciclos de vida útil, ou seja, ela vai durar o dobro, tá? Então, ela já tem uma maior resistência e já consegue ser aplicada em veículos que têm start-stop leve, tá? Ela é considerada, vamos comparar agora a EFB com a GM, que a GM é superior à EFB, ela é mais barata que a GM, tá? Só que, por exemplo, vamos fazendo mais um comparativo com a GM que não suporta tanta recarga, né? E ela vai também sofrer degradação por sulfatação. Quem aí sabe o que é sulfatação? Responda aqui nos comentários para mim. Que se vocês souberem, pessoal, eu vou para frente. Eu tenho muita informação para passar para vocês em 1h30, tá? E vocês me conhecem. Eu quero passar a informação para vocês. Eu acabo falando rápido porque eu quero que vocês entendam o conceito de bateria para não sofrer mais na oficina. Comenta aqui para mim se você sabe o que é sulfatação da bateria. Então, como a EFB, ela nada mais é do que uma convencional melhorada, ela também sofre degradação por sulfatação,
certo? E ela vai aplicar em start-stop simples, então já começa a aplicar ela em alguns start-stop, né? E é uma alternativa econômica para quem precisa ter maior durabilidade. Ou seja, corta para mim, Percival, ou seja, se você quer colocar uma EFB num carro convencional, até pode. O inverso não dá, tá? Um downgrade não, mas um upgrade você pode fazer, não tem problema. Vamos ver aqui os comentários. Fábio nunca viu, o Patrick não sabe, Jonas não sabe, o Max não sabe. Ó, beleza. Então tá. Vamos chegar na parte de sulfatação da bateria. Pra vocês entenderem. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Ok. Então, beleza. EFB e a convencional já manjamos, né? EFB e convencional. Então, a EFB ela é uma convencional melhorada porque ela tem aqui, ó, um separador especial que está aqui na imagem. Olha só a imagem aqui, ó. Vamos achar o separador aqui, ó, o separador de placas especial. Ó, tá aqui ele, ó. Ah, vocês não estão enxergando meu mouse, né? Ó, placa com material de malha de poliéster, tá vendo? Já tem uma gradezinha um pouquinho diferente, o formato dela é um power frame, tá? E você tem a placa positiva dentro do separadorzinho, tá? Aqui vai ter os conjuntos de placa normal, tudo igualzinho, é uma convencional, vai ter chumbo aqui dentro, tá? Bem parecido. Então, só essa parte do separador ali, que deu muita eficiência e dobrou praticamente a vida útil da bateria, tá? Então, como ela já tem... Veja bem, qual que é a sacada da EFB? Ela é uma convencional melhorada, basicamente, que aguenta mais ciclos de partida. E o que é isso? Carga e descarga, tá? Porque bateria, é comum a gente contar a vida útil dela em ciclos, né? 1000 ciclos, 2000 ciclos. O que é um ciclo? Carga e descarga. Carregou e descarregou, fez um ciclo, tá? E essa carga e descarga, ela vai degradando a bateria, ela vai perdendo com o tempo a capacidade. Então, EFB, ela é uma convencional, tá? Que recebeu um upgrade no separadorzinho e simplesmente dobrou a capacidade de ciclos dela, né? E foi melhorada. Beleza? Ok. EFB, ela é simplesmente isso. Ó, o Alexandre, esse cara é diferenciado, bicho. Olha só. Ele acumula uns cristais, que não importa saber o nome, eu também concordo com você, nas placas de chumbo. E aí cai a eficiência da bateria. Exatamente. Ó, o Lorival. Ó, o Lorival aqui, ó. Reação química que afeta as baterias de chumbo ácido. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Ó, o Lídio Motos. Isso aí. Formação de cristais de sulfato. Ô, Edmilson, você foi lá no Google, né? Fala sério. Eu duvido que você sabia de cabeça que era cristais de sulfato. Você tá doido? Você correu no Google, pode falar a verdade. Fala a verdade aqui agora, eu não acredito. Eu não sei. Se você me pedir se é cristais de sulfato, que raio que é, não sei. Não sei e nem vou decorar, porque isso não importa. O que importa é entender da bateria. Mas vamos adiante. Agora aqui nós já vamos falar de uma AGM. Presta atenção aqui, pessoal. A AGM já é uma bateria, assim, muito melhor do que aquelas duas, tá? Muito melhor mesmo. Como que funciona uma bateria AGM? Então, a tecnologia AGM significa o quê? Que ela usa um separador de fibra de vidro que absorve o eletrólito, deixando a bateria livre de vazamento e maior resistência a impactos. Veja bem, pessoal. Veja bem aqui vocês agora. Um dos desafios das montadoras para as baterias é vibração. Cara, a vibração destrói qualquer coisa, bicho. Imagina a bateria ali no carro vibrando. Então, uma bateria tem que ter resistência a vibrações e também temperatura, tá? Depois nós vamos ver o que nós temos algumas diferenças, por exemplo, nas baterias. Vocês já se perguntaram por que bateria convencional e EFB, na maioria das vezes, fica na frente do motor, mas uma AGM está lá no porta-malas? Isso tem um porquê. Já se perguntaram isso?
Tem a ver com vibração e temperatura também. Tá? Tem a ver. Voltando aqui. Diferente da bateria convencional, ela pode ser instalada em diferentes posições, como eu já tinha falado, e suporta maior número de ciclos de carga e descarga, mas muito mais. Tá? Então ela já tem essa vantagem. Vamos lá. Vida útil de 5 a 6 anos média, tá? Então é uma bateria que aguenta muito mais, aproximadamente 3 vezes mais do que uma convencional. Não que uma FB, uma convencional, tá? Maior capacidade de carga e recarga e eficiência, então ela é muito melhor. Ó, o Gilmareco já teve uns insights aí, ó. Então é por isso que o Cruze novo tem a bateria lá atrás do porta-mala. Você já vai entender, Gilmar. Vamos falar disso agora mesmo. Ó, uma AGM, ela tem melhor desempenho em temperaturas mais baixas. Ela tem uma resistência interna menor, permitindo correntes mais altas, muito mais geração de energia e tempo de carregamento mais curto. Beleza? Então, galera, ó, veja bem. Ela é uma bateria que dura mais, consegue carregar mais rápido, descarrega mais energia muito mais rápido, ela não aquece, né? Então, cara, é muita melhoria nessa bateria. Resistência interna menor. Ó. Vamos começar a entrar no que a gente quer saber, que é a cereja do bolo, ó. Quando você for medir uma bateria do tipo AGM, a resistência dela é menor. E por ela conseguir ter essa resistência menor, é que ela consegue entregar corrente mais rápido. Ora, bolas. Todo mundo tá careca de saber, pelo menos quem acompanha aqui nas minhas lives, que resistência é o quê? Restrição da passagem da corrente. Logo, quanto menos resistência eu tenho, mais corrente passa. Na bateria é a mesma coisa. Resistência é resistência, pessoal. Tá? Não pense que a resistência da bateria funciona diferente porque está dentro da bateria. Eu não sei, cara. Resistência é igual num fio, num atuador, num sensor ou na bateria. Resistência é resistência, brother. Tá? Então, uma bateria com menor resistência, ela consegue entregar mais corrente. Por isso que quando eu vejo o testador de bateria, quando ele está com a resistência mais alta, o SOF, ele já diz que começa a dizer que a bateria está ruim. Mas tá bom, calma, nós vamos chegar lá, nós vamos falar especificamente da resistência. Calma, nós chegamos lá, tá? Uma desvantagem, então, da bateria AGM é custo um pouquinho mais elevado, e essa sim, ela exige um sistema de carregamento específico, que é o nosso Sistema Inteligente de Gerenciamento de Bateria, EBS, não sei o que, IBS, tá? E ela aplica, já é mais específica, essa bateria já é mais específica para carro que tem start-stop, uma demanda elétrica maior, tipo carro premium, tá ligado? BM, Mercedes, tá? Carro que tem bastante eletrônica embarcada. Mas não é só carro muito premium também. A gente também tá falando de, Civic, um Compass, um Renegade, uma Commander, S10, Maroc, Jetta, Passat, todo carro que tem uma demanda energética muito maior, ela já começa a ser necessária uma aplicação correta de uma bateria. Então veja bem que não dá para ficar, vou pôr qualquer bateria, 60, vou pôr uma de 60. Mas como que é a construção dela? Nem sei, bota aí a 60 amperes, pau que tora. Calma lá, brother. Calma lá, que não é bem assim. Tem várias diferenças construtivas, tá? Então a AGM aqui, falando de diferenças construtivas, olha só. Então ela tem aqui, ó, esse detalhe da textura de fibra AGM, tá? É uma fibra de vidro que ela vai entre as placas positivo e negativo. Basicamente, o que é isso aqui, ó, galera? Basicamente, para vocês entenderem, é o seguinte. Nas convencionais de IFB, você vai ter ali o ácido em forma líquida ali, e as placas positiva e negativa tá ali nadando naquele ácido, tá? Você vê que ela é líquida. O pessoal fala que a AGM é seca, mas na verdade não é. O ácido tá ali,
Só que essa fibra de vidro, ela fica como uma esponja, tá ligado? Ela fica que nem uma esponja. Então, no meio ali das placas, continua as mesmas placas de chumbo e tal, mesmo princípio, uma vai perder elétrons, a outra vai ganhar, mesma coisa, o processo químico é o mesmo. Mas a AGM, o pessoal chama de seca, por quê? Porque entre elas, em vez do líquido, do ácido ali, ele tá em formato de líquido, ele soltão não, ele tá, imagina que tem uma esponja no meio e ela chupou todo aquele ácido e tá ali, entendeu? Basicamente é isso. Então, se você pegar e furar uma AGM, não vai pingar nada, porque ele tá ali retido nessa fibra, tá? Beleza? Ó, posso usar uma dessa num carro convencional? Uma dessa qual, Oswaldo? AGM não. Ó, no slide aqui, eu vou repetir aqui, ó, para vocês, tá? Vou repetir o slide aqui anterior, volta a volta. Ó, aqui, ó, vou tirar o seu comentário, Oswaldo, e vou tirar a focinha do Biava na frente. Olha aqui, ó, Oswaldo. Exigem sistemas de carregamento específicos para evitar sobrecarga. Exigem. Logo, meu amigo, eu não posso pôr uma AGM aonde ela saiu uma convencional. Não pode. Downgrade, não. Nunca. Se o carro saiu com uma bateria inferior, tá? Você não vai poder colocar uma AGM, tá? FB não é o certo também, mas não pode, tá? Essa aqui não dá. Mesma coisa uma de íons de lítio, por exemplo. Pessoal, íons de lítio não tá saindo só nos híbridos elétricos, não, tá? Não tá saindo só nos híbridos elétricos, não. Já temos bateria 12 volts de íons de lítio, tá? Ó, beleza. Como é que funciona essa parada aqui de bateria 12 volts de íon de lítio? E o carro não é híbrido nem elétrico? Sim, já tem, tá? Os carros novos aí, carro premium, tá? Tô falando de McLaren, Porsche, essas coisas, tá? Não espere pegar isso aí num Onix, tá? Diferente das anteriores, o lítio, ele não usa chumbo e nem ácido, tá? Mas o funcionamento é baseado em íons de lítio entre eletrodos, permitindo uma construção mais leve, eficiente e com vida útil maior, tá? Mas é o seguinte, tá? Existe uma reação química, mesma coisa, vai ter dois metais, um ganha elétron e outro perde. O princípio é o mesmo, a diferença é que não é com ácido e chumbo, tá? É outro material interno lá dentro, beleza? Aqui até que é de boaça, né? A explicação do Biava é simplificada, é da hora, eu tô ligado. Então, qual que é a vantagem aqui de uma lítio? 70% mais leve, ela tem uma alta eficiência, ou seja, a carga dela é muito mais rápida, ela aguenta mais, ela carrega muito mais rápido, ela descarrega mais rápido. O ciclo de vida cara, é 10 vezes mais longo do que uma AGM. Então, você já pega uma coisa que é boa, a lítio é 10 vezes melhor, tá? Baixa taxa de autodescarga, então ela pode ficar armazenada por meses sem perder carga, tá? Então só que assim, ela vai ter um custo elevado. Essa sim, presta atenção, ó. Essa bateria sim, ela exige um gerenciamento eletrônico BMS para evitar sobrecarga e não pode ser usada em temperatura muito baixa. Então, quando a gente fala de lítio, galera, tem duas observações. Para quem nunca viu uma bateria 12 volts de lítio, o sensor IBS já está lá dentro. Você tem um plug na bateria, não é no polo, no terminal. A própria bateria tem um plug que já é a rede de comunicação, um protocolo. Sai da própria bateria já a rede de comunicação. Porque ela tem um gerenciamento interno das células de bateria. É como se fosse um monte de pilhazinha mesmo lá dentro, tá? Assim, ó. A célulazinha de lítio é bem interessante. Parece uma pilhazinha assim mesmo. E ali sim tem um gerenciamento individual das células, dos packzinhos. Então, dentro da bateria tem um próprio sistema que gerencia esse carregamento e ela tem uma temperatura, tá? Para trabalhar. Não pode ser muito frio nem muito quente. Então, se esfriar demais, tem que aquecer. E se esquentar demais, tem que esfriar, tá? Como tá lá nos híbridos elétricos, acho que vocês já devem estar ligados, né? Mas se não estão, então lítio já tem que ter uma temperatura. Então, olha bem que já não é bem assim.
Então, você já não pode aplicar em qualquer carro, tá? Então, vamos ter prudência nas aplicações de bateria. Já vamos falar melhor sobre a aplicação, tá? Só para concluir o slide, carros esportivos de alto desempenho, então nós estamos falando aqui de um outro patamar, quem trabalha aí com carros linha premium, já está pegando isso aí na oficina, ainda não deu problema, mas já sabe que é lítio lá dentro, tá? Veículo híbrido e elétrico, moto de alta performance também, e aí tem umas outras aplicações que não é na linha automotiva e não vem ao caso. Beleza, pessoal? E aqui eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma imagem ilustrativa. E olha só lá dentro, cheio de pilha, né? Cara, uma célula de lítio, eu poderia ter trazido aqui uma imagem, mas também não importa, porque as células têm vários tipos construtivos diferentes. Então, você pode abrir uma bateria de uma marca, de um fabricante, e vai ser um jeito. E a mesma bateria de lítio de outro fabricante vai ser de outro jeito. Então, na verdade, não importa. Lá dentro é lítio e a construção dela, tem umas que parecem uma chapinha, outras é bem parecido com uma pilha mesmo, pode ser grande, pequena, compridinha, gorda, baixinha, redonda. Então, galera, ó, construtivamente, lítio pode ser de vários jeitos. Por fora a casquinha vai ser muito parecida, mas dentro ela vai mudar conforme o fabricante quiser e bem entender, tá? Mas já é um outro nível, um outro patamar acima. Daria só uma live falando de bateria de lítio, tá? Mas eu acho que não é o caso, talvez vai chegar um momento a gente falar mais sobre eletrificado, híbrido e elétrico, né? Eu acho que agora não é o momento, né? Como a gente vai ter treinamento aqui de diagnóstico e tudo mais, não vem ao caso. Eu vi que tem uma pergunta aqui de um amigo que perguntou, aqui ó, boa noite, vou fazer o curso com você, qual o contato? Marciliano, obrigado pela honra, tá? Mas o seguinte, tem videoaulas de treinamento avançado de scanner, o link está aqui fixado no comentário, tá? R$ 97,00, cai para dentro e já chega matando na parte de scanner, mas o treinamento de diagnóstico, onde vai ter multímetro, osciloscópio, eletrônica e tudo que eu falei anteriormente, eu imagino que você estava na live, vai ser lançado dia 31 agora, tá? Então falta aí uns 20 dias, 19 dias, tá? Então ainda não temos nada definido, aguardo mais uns diazinhos que será lançado ainda, tá? Júnior, que aula... Júnior, a aula tá topíssima. Conteúdo de qualidade sem igual. Terei que sair, irei viajar daqui a pouco, irei dormir um pouco, mas irei assistir a gravação amanhã. De boa, Douglas, vai ficar uma semaninha para vocês, tá? Eu uso bateria de lítio na minha moto há 6 anos e só alegria, não tive problema. Top, né? É isso aí mesmo. Então tá, segue o baile. Meu Deus, 45 minutos de live e nós nem começamos. Vamos fazer um comparativo aqui rapidão, então, galera. Mas tem que ser rápido porque tem conteúdo ainda para passar, hein? Convencional chumbo ácido, tá aqui. Acho que vocês não estão vendo o meu mouse, né? Ó, convencional chumbo ácido, pô, mouse branco na imagem branca não ficou legal, né? Mas então tá aqui, pessoal, ó, vida útil curta, não é para start-stop, dá manutenção exceto selada, ela é pesada e não faz carga rápida. EFB, muito parecida, start-stop básico, baixa manutenção, ela é muito pesada e não faz carga rápida. A AGM, opa, já custa um pouquinho mais caro, vida útil é mais longa, start-stop 5, aqui a 1 manda vir que ela dá conta, nenhuma manutenção, ela já é um peso mais leve e tem uma carga rápida. E aí, lítio daí é o que tem de melhor, né? O custo é muito alto, porém, a vida longa dela é altíssima, então, precisa de um... ela suporta start-stop também, então vem o que vier. Nenhuma manutenção muito leve e ela carrega extremamente mais rápido que as outras. Beleza? Então aqui um comparativo é tudo que a gente já falou. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, ó, como que você vai, às vezes você vai perguntar, Júnior, posso aplicar essa bateria aqui, lá, e não, cara, até dá, mas eu prefiro nem explicar para vocês, para não dar confusão. O que é o certo? O certo é você aplicar a bateria certa. Isso é o certo. O certo é o certo, logo, você tem que aplicar a bateria certa para o carro. Nossa senhora, mas é isso. O certo é o certo. Então, qual que é o certo? É aplicar a bateria certa, para fazer o que é certo, certo? Deu para sacar? Então, beleza. Ó, uma dica aqui para vocês.
Inclusive isso aqui, pessoal, eu passo isso aqui e muito mais outras coisas de informação técnica que não está em lugar nenhum para vocês se virarem no dia a dia lá dentro do meu treinamento, tá? Ó, você vai digitar no Google lá, descubra a sua bateria. Eu tô aqui com um carro e quero saber que bateria que eu vou aplicar. Então você digita no Google, descubra a sua bateria e entra nesse primeiro link aqui, ó, da Moura, ó. Descubra a sua bateria. Clicou aqui, abriu, pum, vai abrir esse site. E aí, ó, já vai ter aqui, ó, qual é o modelo do seu veículo? Aí você vem aqui e digita. Jetta 2.5, 2008, tarari, tarará. E aí vai vir a aplicação. Ele vai te dizer qual é a bateria. Cara, é fantástico esse sitezinho, tá? Ele vai te dizer se é a AGM, se é a FB, quantos amperes que aplica e te dá todas as características que você vai precisar. Então, cara, com isso aqui não erra. Se eu não me engano, a Eliar também tem um negócio parecido. Eu uso essa aqui, sempre usei, sempre me ajudou. E daí, depois que você descobrir a bateria, tu compra aquela que você quiser. Mas às vezes está na dúvida, é polo positivo direito ou esquerdo? É 60D ou 60E? Pô, aqui tem tudo bem explicadinho. E se aplica mais numa bateria no carro, tá lá, bem detalhadinho. Então usem isso aqui, dica quentinha do Biava. Use isso aqui, pode usar porque é top, tá? E agora, para quem não sabia o que é sulfatação da bateria, vamos lá. Vamos falar os nomes aqui que eu tenho certeza, quer dizer, tenho certeza não. Mas eu acho que nosso companheiro foi lá no Google, ó, perguntar pro Google o que era, ou no chat de GPT, não é possível. Mas vamos lá. De repente ele sabia, né? E aí eu tô mordendo a língua, porque o Edmilson pensa num cara brabo para pegar bronca e defeito, o cara tá aí, hein? Então, às vezes o cara sabe, eu acredito que não. Falei, Edmilson, não vi teu comentário. Pessoal, sulfatação da bateria, ou o termo bateria sulfatada, significa que a gente tem um acúmulo excessivo de cristais de sulfato de chumbo. Cristais de sulfato de chumbo, é isso aí, ó. Nas placas internas. Qual placa? As placas de chumbo, né? Prejudicando a capacidade de armazenar e fornecer energia, tá? Então, assim, ó, quando não é feita uma recarga corretamente, o sulfato de chumbo vai cristalizando e ele vai grudando nas placas, dificultando e até mesmo impedindo a reação química necessária para a bateria funcionar. Pô, Júnior, então o que é isso? Lembra da imagem da bateria? Eu sempre tenho ali as placas, né? Então vai acontecer a reação química que vai separar ali os elétrons para um ter excesso e outro ter falta, como a gente já entendeu. Mas vai criando esses cristais, o que ele vai fazendo? Ele vai cobrindo a placa. Então, uma coisa é você ter uma placa 100% exposta ao chumbo para acontecer a reação, e outra coisa é você ter uma placa suja com esses cristais, a gente chama sulfatada. Então, é como se você sujasse. Então, aquela superfície que estava 100% exposta, agora ela está 30%, 40%, 50% suja. E aí, obviamente, é como se você diminuísse a área de contato. Então, a capacidade dessa bateria recarregar, ou seja, reorganizar os elétrons e separar eles de volta, vai ser diminuída, tá? E isso acontece, pessoal, por alguns motivos, tá ok? Que são eles. Bateria há muito tempo descarregada. Então, se tira do carro, a bateria tá meio descarregada, tá boa ainda, mas tá descarregada, e você deixa ela bastante tempo parada, vai sulfatar. Então, sempre que você for guardar uma bateria, é interessante que você deixe ela erguida do chão, preferencialmente, e carregada. E sempre que puder, ir lá dar uma carguinha nela. Muito usada com um nível baixo, tá? Aquela bateria que o cara usa para ir pescar, tá usando direto aquela descarregada, aquela bateria da oficina, que sempre tem aquela bateria usadinha ali para você fazer um socorro e tal, tá sempre usando ela com baixa carga, vai acontecer isso, que na prática é a mesma coisa, né? Muito tempo sem carga. Um alternador ruim, vamos falar de sistema de carga ruim. Por exemplo, quem estava na live ontem aí, pessoal, da Motor Forte, que eu fiz um diagnóstico aqui no Civic, que o alternador deu pau na bateria, o que aconteceu? Ele carregava menos, ela foi sulfatando e danificou a bateria. Foi exatamente o que aconteceu com a bateria ontem. O alternador, que eu mostrei um defeito real, fizemos um diagnóstico ao vivo, o alternador deu pau. O Jonas, o Renan tava lá ontem, e viram, o Fábio também, e viram que aquele alternador tinha um problema na placa retificada, até tá aqui, nem deu tempo de desmontar ainda, e ferrou com a bateria, ela sulfatou, tá? Então esse é um caso que aconteceu
especificamente, tá? E isso aqui já falamos também. Então, pessoal, bateria sulfatada é isso, tá? Deu para entender, pessoal? Por isso que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre os elétrons, né? Então, bateria, eu tenho duas placas metálicas com um ácido ali que vai fazer uma reação química, aonde ela vai separar. Os elétrons sempre esteve ali, carregada ou descarregada, os elétrons estão ali. Só que eles estão tudo meio misturado, positivo e negativo tudo junto, então a DDP, que é a tensão que a gente mede, tá baixa. E aí quando você carrega, a mesma reação química que fornece, ela vai agora separar esses elétrons e vai deixar muito elétron no negativo e pouco no positivo. E a DDP aumenta, que é a voltagem que a gente vê na bateria, né? E vai estar carregada. A gente chama isso de bateria com carga. Porém, quando ela está sulfatada, essas placas que eu me refiro, ela como se ela sujasse. Normalmente, uma carga lenta, ela até desmancha aquilo ali e volta a dar uma limpada. Mas tem caso extremo que não volta mais, tá? Então, dá para recuperar em alguns casos, quando está pouco sulfatada, você dá uma carguinha lenta e a própria reação química vai dissolver aquela, entre aspas, sujeira, que é a sulfatação, né? E então ela vai voltar à vida útil, beleza? Bora, vamos adiante. Pessoal, isso aqui também é muito importante. Prestem atenção agora nessa parte. O que é o CCA da bateria? Ah, é corrente de partida, Júnior. Todo mundo sabe. Tá, vamos conversar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, tá? Então, o CCA é um parâmetro que vai indicar a capacidade que ela vai fornecer corrente em condições de baixa temperatura. Então, veja bem. Sim, é um fator que tem muito a ver com a partida. Mas, na verdade, pode ver que geralmente você tem lá na bateria CCA, 460 CCA a menos 18 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que quando está a menos 18 graus Celsius, essa bateria vai fornecer 460 amperes durante 30 segundos. Tá? Dentro de uma, acima, na verdade, de uma voltagem mínima de 7,2 volts, tá? Então, veja bem, não é simplesmente, é a corrente da partida. Pera lá. Não é. Porque se ela estiver aquecida, pode dar um CCA bom, mas se você pôr o teu testezinho aqui, vai dar ruim. Por isso que tem testes de bateria e testes de bateria. Então, pare lá. Vamos resumir isso aqui melhor. A 18 graus Celsius, durante 30 segundos, acima de 7,2 volts, o CCA é a corrente elétrica que essa bateria vai fornecer nessas condições. Tá? Então, é muito importante você entender isso, meu amigo. Tá? A finalidade do CCA, então, é um parâmetro focado no desempenho em partida a frio. Tá? Então, essa que é a relação com a partida. Então, não é simplesmente a corrente que ela fornece durante a partida. É nada? É nada? Tá? Então, veja bem. Esse parâmetro, ele de fato, ele é utilizado durante a partida, mas não é bem corrente na hora da partida, tá? Então, tem esses pré-requisitos aqui para serem atendidos, tá? Beleza. Mas, além do CCA, quem nunca se perguntou, comenta aqui para mim agora, quem nunca se perguntou qual que é a diferença entre o CCA com a capacidade de corrente da bateria? Por exemplo, eu tenho uma bateria de 60 amperes com CCA de 460. Mas eu tenho uma bateria também de 60 amperes, mas o CCA é mais baixo. O CCA dela é 380, tá? Só que as duas são de 60 amperes. Qual que é a diferença? Duvido quem nunca se perguntou, cara. Não é possível. Eu sempre me perguntei qual que era a diferença até um dia que eu falei assim, vou sentar e estudar sobre bateria. E aí sentei na frente do meu computadorzinho e ler artigo científico, ver vídeo no YouTube, e não sei o que, Google, e vídeo, e não sei o que, ler, até que agora eu entendi. E aí vocês são privilegiados por estar aqui nessa live, que eu trago tudo mastigadinho para vocês. Mas quem nunca se perguntou a diferença? Eu quero entender de vocês.
Quem nunca se perguntou a diferença do CCA para a corrente da bateria? 60 amperes, 150, 100 amperes, 55? Quem já se perguntou? Comenta aqui para mim, pessoal. Comenta aqui para mim. Ó, então o que é ampere hora? Que é aquela a nomenclatura que a gente compra uma bateria, não compra por CCA. Ô, me dá uma bateria de 460 CCA. Não, você não pede uma bateria de 310 CCA. 510. Não, você pede uma bateria de 60 amperes, 50 amperes, polo positivo direito ou polo positivo esquerdo, por exemplo, né? Então, mas o que é a diferença? Então, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. A capacidade em AH, que é, às vezes só tem A, mas AH indica a quantidade de carga elétrica ou corrente que essa bateria pode armazenar e fornecer ao longo do tempo. Então, é um valor de corrente que a bateria pode fornecer durante 1 hora, ou uma fração desse tempo, também pode ser. Em uma descarga contínua, pode atingir uma voltagem mínima normalmente de 10,5 para baterias de 12 volts. Então, agora, é o seguinte, veja bem. O valor em ampere, ele é como se fosse a autonomia da bateria. Ou tipo assim, ó. Quanto tempo a bateria pode fornecer energia para um dispositivo elétrico, como farol, rádio, por exemplo, ligado. Mas vocês vão falar assim, Júnior, eu não entendi nada que você leu. Calma, meu amigo, eu simplifico. O meu trabalho aqui é simplificar as coisas difíceis para você. Como eu sempre digo e vou repetir mais uma vez e afirmo para você, entender de eletrônica não precisa ser um negócio ruim, não precisa ser um negócio difícil e chato. Pode ser bem legal e vai te ajudar muito a fazer diagnóstico. Então, ó, presta atenção aqui, ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Uma bateria de 60 amperes significa que ela fornece 60 amperes durante 1 hora, ou 1 ampere durante 60 horas, ou qualquer outra combinação proporcional. Então, vamos lá. Se eu for drenar, vamos falar uma bateria de 60 amperes. Se eu for drenar 60 amperes dela direto, tem um consumidor que puxa 60 amperes. Se eu tiver uma bateria de 60, ela vai aguentar esses 60 amperes 1 hora. Então, ela vai ficar 1 hora fornecendo essa corrente. Depois, ela não consegue mais. Ou, exatamente o mesmo caso, só que ao contrário. Agora, eu vou fornecer 1 amperezinho, uma lâmpada. 1 ampere por 60 horas. Então, se eu tiver uma lâmpada que puxa 1 ampere de corrente, eu vou ligar na minha bateria de 60 amperes e ela vai ficar com essa lâmpada acesa durante 60 horas com 1 ampere direto, tá? Então, isso que quer dizer, a bateria, inclusive tem um cálculozinho que o pessoal faz, para quando o carro está roubando corrente, né? Você vai lá e mede quantos amperes está drenando e você faz um cálculo em hora e você sabe quantos dias esse carro vai ficar com a bateria carregada. Bem legal isso aí. E o CCA é o seguinte, como a gente já falou, por exemplo, se é uma bateria de 100 amperes de CCA, ela vai fornecer esse 100 amperes durante 30 segundos a negativo 18 graus, sendo uma indicação da sua capacidade de dar partida ao motor. Então, veja bem, o CCA precisa dessa condição, tá, de temperatura aí durante 30 segundos, e aí sim ele tem a ver com uma condição de partida, né? Agora, vocês já se perguntaram por que quando você testa a bateria, se ela é de 460 CCA, tu mede da 510, você fala, nossa, essa bateria tá melhor do que boa, ela tá 150% de boa. Pessoal, presta atenção nesse fator aqui, ó. A negativos 18 graus, tá? Então, essa corrente que é indicada lá, ela tem que fornecer a negativo 18 graus. Aí, responde aqui pro Biavinha agora. Quando você fez o teste na tua oficina, você botou ela em negativo 18 graus? Então, calma aí. Você precisa saber dessa informação para não falar abobrinha e lorota, porque, cara, às vezes chega o cara aqui, ele é até um bom reparador, só que ele fala muita abobrinha. Para uma pessoa que já tem um conhecimento bom dos sistemas e tudo mais, aí o conceito do cara é desse, meu. Então, às vezes, se fala com o cara é top, ele desmancha, ele arruma carro, ele acha defeito em rapidão. Só que você vai conversar com o cara, ele fala muita asneira, velho. Então, pessoal,
por favor, encarecidamente, presta atenção no que o Biavin explica para vocês, precisa não sair falando coisa que não condiz com a realidade. Às vezes, quando você vai conversar com outra pessoa, o fato dela dar atenção para você ou não, tem a ver com isso, ok? Então é por isso, Júnior, mas lá no meu teste, tá, a bateria ela é 480, mas o meu teste deu 520 cca. É óbvio, brother, porque a tua bateria não tá a 18 graus, malandrão. Então, mas essa bateria é muito boa, ela entrega mais do que tá na etiqueta. Calma. Entenda que tá escrito lá, a negativo 18. Tá escrito, abençoado. E é por isso que as baterias começam a dar pau no inverno. Quem é lá do sul aí? O Gilmar, Eco, o Vaguinho também é de lá do sul. O Edmilson também é lá do sul. Eu também morava mais ao sul, é Paraná, mas lá pro sul um pezinho, Santa Catarina, um pezinho aqui, um pezinho a colar, né? Lá no inverno dava geadão, cara. -2, -3, geada, gelo e tal. E eu lembro que quando chegava o inverno, os carros chegavam na oficina para fazer reparo no sistema de partida frio, que é o bujãozinho, o reservatório de gasolina, o motorzinho, a solenoide, que não funcionava, o carro não pegava, e trocar a bateria. No inverno, eu lembro até hoje muito claro, o Diegão Schmidt, um abraço pro Diego, chegava no inverno, porque eu cuidava da autopeças, sozinho, eu fazia compra, cotação, chegava no inverno, ele me lembrava, Biava, tá chegando o inverno, vê como é que tá o nosso estoque de bateria lá, precisa ter bateria em estoque, vai começar a vender, não me deixa faltar bateria, falava aí, eu lembro até hoje. Então, pessoal, é por isso, baterias do tipo convencional ou EFB, até a AGM, no inverno, a AGM é menos ainda, mas no inverno ela consegue entregar menos. Por isso que o teste é feito a negativo, tá? Inclusive, os carros híbridos e elétricos, os caras botam dentro de uma câmera fria e botam lá negativo 20 graus para testar o carro, para testar o sistema de aquecimento dessa bateria de lítio, né? Se esse aquecimento tá bom, tá? Então, temperatura tem tudo a ver com bateria e tem tudo a ver com isso aqui, a hora de fazer o teste. Cara, se você chegar a partir de hoje no teu cliente e falar assim, meu amigo, tua bateria, olha aqui o relatório. Isso aqui, pessoal, que vocês viram aqui no início da live, aqui, eu vou retornar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui é padrão, galera. Isso aqui é checklist. Tá? Eu faço em todos os carros. Chegou aqui, pum. Eu faço isso aqui. Faço o teste do osciloscópio também, tá? Para testar a bateria, tá? Isso aqui, ó, se você chega, isso aqui apresenta um relatório para o teu cliente e fala assim, ô cliente, chega cá, vamos prosear. Eu testei a bateria do teu carro, apesar de estar dando partida, veja bem, os carros mais novos, tecnologia melhor, motor da Rank agora tem planetária. Então, eu costumo explicar assim, ó, com uma pilha, tu gira o arranque do teu carro, porque o arranque não precisa mais com aquela corrente excessiva. Então, o teu carro tá com a bateria ruim, olha aqui, ó, tá vendo essas informações? Aqui, ó, o SOH dela, significa que é um parâmetro que diz o quanto a tua bateria tá boa. Nesse caso aqui, ó, você foi pro brejo, tá com 57% da bateria. Logo, veja bem, teu carro funciona, eu sei que funciona, mas a tua bateria já foi pro pau. A partir de agora, eu estou te orientando que você tem um grande risco de ficar sem partida em qualquer momento, saindo do shopping ou no outro dia cedo na tua casa. A hora que der o inverno, você corre o risco de se atrasar para chegar no trabalho, tá? Porque teu carro possivelmente não vai partir. Se for uma BMW, uma Mercedes, é bom. Você pode corromper arquivo do teu carro, troca essa bateria, hein? Tá? E aí você vai falar, e aí que você é um cara esperto e já conhece das artimanhas, vai falar assim, e no inverno vai piorar a situação, tá? O inverno tá chegando. Essa bateria aqui não aguenta inverno. Aí o cara vai falar assim, não, deixa mais uns dias, não vou trocar. Chega o frio, o carro não liga. Sabe de quem que ele vai lembrar? É de você. Cara, aquele mecânico me avisou. Pô, o cara botou uma ferramenta lá e disse pra mim que minha bateria ia dar pau. Daqui uns dias o cara sabe o que tá falando mesmo.
Cara, olha a credibilidade que você passa. Cara, cola com nós, pesada. Aqui a eletrônica é forte e vai muito além de arrumar carro, tá? E aí, pá, sem falar de olhar resistência, eu não vou dar spoiler porque nós vamos falar daqui a pouco de resistência. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, sulfatação já falamos, CCA, corrente. Aqui, ó, chegamos na resistência. Chegamos na resistência. O que que significa a resistência? Esse parâmetro da resistência. Por que que ler o parâmetro resistência da bateria é importante para nós? Vamos lá, cola com o Biava explica para você. É um indicador de condição de bateria. Vamos relembrar o conceito de resistência que eu falei para vocês antes? Eu já dei um spoilerzinho falando que a bateria AGM, a resistência interna da bateria já é menor por natureza, então ela vai conseguir entregar uma... É por isso que ela consegue entregar mais corrente, mais carga, mais rápido, porque a resistência dela é menor por causa da construção dela. Vamos lá. Ô Cleiton, não entendi o sabe de nada inocente. Você pode me explicar o seu comentário? Explica para nós aí, bicho. Enquanto eu vou seguindo com a explicação aqui. Então, resistência ela é o quê? A restrição da passagem da corrente. Vamos imaginar que eu estou medindo a resistência daqui até aqui, do A ao B. Quanto maior a resistência, mais dificuldade a corrente tem de passar. Se eu vou medir a resistência do polo positivo e negativo da bateria, vocês têm que concordar comigo que quanto menor a resistência, mais corrente vai passar, certo? Menor a resistência, maior corrente vai passar. Então, é por isso que a gente tem que entender sobre a resistência interna da bateria. Entendeu? Então, ó, com o tempo, a resistência interna ela aumenta devido ao desgaste químico dos materiais e também conforme a temperatura, tá? Você pega a construção mais antiga, a bateria vai aquecendo, então a resistência dela vai aumentando, tá? Então, é o caso da bateria que depois de quente não dá mais partida, né? Então, veja bem, capacidade de fornecimento de corrente tem tudo a ver com a resistência. Porque quanto menor a resistência interna, mais eficiente é a entrega de corrente, como eu já falei, especialmente em partida a frio. E está diretamente ligado com o parâmetro SOF. Tá? Então, aquecimento também, uma bateria com alta resistência dissipa mais energia em forma de calor, ela fica esquentando. Tá? E vai reduzir a vida útil também muito, tá? Então, isso quer dizer a resistência da bateria. Mas tá, aí você vai falar, beleza, Júnior, tá, entendi. Isso aí eu entendi, mas qual resistência que é bom ou ruim? Até que valor que ela é boa ou que ela é ruim, tá? Então, o valor de resistência interna da bateria, que é considerado bom, vai depender muito da capacidade da tecnologia, se ela é de ácido, se é AGM, se é de gel, lítio, por exemplo, né? Mas vamos falar das convencional. Quando ela é nova e boa, ela vai ter uma resistência bem baixa, entre 3 e 6 miliohms. Miliohms, você pega um ohm, divide por 1000, você tem 1000 miliohms, tá? Um ohm, divide em 1000, são 1 miliohms. Então, ali, ó, é de 3 a 6. Normalmente, cara, é difícil ter tão baixo assim. Normalmente você pega ali 5, já vi de 4 miliohms, bateria nova. Eu também meço as baterias novas para entender parâmetros, sabe? Você pega uma AGM, por exemplo, daí sim, como a construção dela é melhor e ela é muito mais eficiente, essa sim é de 2 a 4 ohms, tá? Mas as de chumbo ácido é um pouquinho mais, tá? Quando que isso aí é problema? Quando que isso aí é problema? Quando essa resistência já está próximo de 10, tá? 15 é porque já se foi pro pau. Mas quando ela tá beirando os 10 ali, ó, a bateria tá ruim, tá? Já avisa pro teu cliente, fala, ó, cara, a resistência é complicadinho, né? E, ó, tua bateria vai dar pau. Avisa o cara, né? Avisa o cara lá, beleza? Ó, pessoal, tô lendo os comentários aqui, não vi o Cleiton explicando por que não sabe de nada inocente. Eu não entendi se foi para mim ou se foi alguma frase que eu disse. Diz aí, Cleiton. Gilmar, então,
do maior a resistência, a temperatura da bateria fica menor. Aumenta a vida útil nela. Não, ao contrário. Quanto maior a resistência, mais ela aquece. E pior a vida útil, tá? É exatamente o contrário, tá? O Max falou assim, a resistência eu consigo medir com multímetro? Ô, Max, tu tava na live de multímetro, né? Tu tava, né? Como que o multímetro mede resistência? Tu se recorda? Vai responder tua pergunta. Ele tem que injetar uma tensão e uma corrente aqui e mede do outro lado. O quanto de tensão caiu, ele vai calcular a resistência. Só que a bateria já tem tensão lá, brother. Já tem tensão lá. Lembra que eu falei que não dá para medir resistência elétrica quando você tem o fio energizado, por exemplo? Não dá, porque essa tensão ela vai alterar o valor que o multímetro injetou e leu do outro lado e vai dar um valor errado. Então, o multímetro não consegue ler, porque ele precisa injetar uma tensão de um lado e medir do outro. Então, não conseguimos medir resistência elétrica da bateria com o multímetro, tá? Tem que ser um probador de bateria, tá? Próprio para isso, beleza, Max? Seguindo o baile aqui, pessoal. Vamos seguir o baile. Ah, tá. Aqui, ó. Eu separei o SOC, SOF, SOH. Meu Deus, não vai dar tempo de terminar a live de 1h30. Mãe do céu. Vamos lá. Vamos ver. Conforme o pessoal estiver saindo da live, a gente termina ou eu continuo. SOC. O que significa o SOC? Vocês vão ver lá. Pessoal, quem quer conseguir ser capaz de avaliar um veículo híbrido ou elétrico, presta atenção agora, que isso aqui é o que vocês vão ver lá e poder informar o teu cliente se o carro tá bom ou ruim, tá? Esse dia chegou aqui um Prius aqui dentro, eu já vi que a bateria dele tava condenadíssima. O Joca lembra do Prius, né, Joca? Ó, Joca, eu olhei isso aqui e vi que a bateria do carro tava podre. Tudo bem, já dava de ver andando que ela carregava, descarregava, ela não segurava a carga, mas aqui já mostrou o defeito, tá? O SOC indica quanto de carga a bateria tem no momento do teste, tá? Então, ele tem relação à sua capacidade total nominal. Vamos lá, é um valor em porcentagem, né? Então, 72% de SOC significa que a minha bateria está 72% carregada. 0 a 100, então ela tem uma carga de 0 a 100, nesse caso ela está 72% carregada. Tá? Isso que o SOC indica, ok? Ajuda a entender se a tua bateria está recarregada ou não, influencia no sistema do start-stop diretamente. Ora bolas. Se o sensor está vendo que a bateria não está tão carregada, ele corta o start-stop, tá? Ele vai cortar. Então, esse parâmetro é um dos parâmetros que o start-stop fica o tempo inteiro ali de zóio, tá? Um SOC muito baixo pode dificultar a partida e também diminuir a vida útil da bateria. Lembra da sulfatação? Que se ela tiver com a carga da bateria baixa, ela vai sulfatar? Tá vendo? Então, valores ideais acima de 50% para garantir boas partidas e abaixo de 20% se ferrou, tá? Pessoal, isso aqui não é um valor de tensão. Então, eu vou pegar 12 volts, 50% de 12 é 6 volts. Então, você está falando que 50% ainda dá para bater a partida? Cara, eu não estou falando de valor de tensão. Eu estou falando de carga. De 0 a 100, o quanto ela está carregada. Ver tensão de bateria não quer dizer se ela está carregada ou não, tá? Presta atenção que o negócio o buraco é mais embaixo. Ah, beleza, Patrick. É só uma gíria. É que eu não conheço essa gíria, velho, tá? E que eu fiquei pensando, ué, mas o que ele quis dizer com isso? Pô, estudei pra caralho pra vir aqui na live, o cara vem falar que não sabe de nada, mas eu daí já ia tretear aqui, rapaz. Não, brincadeira, eu não brigo com ninguém. Já vinha só paz e amor, mas eu queria entender mesmo. Porque se eu falei alguma bobeira, eu chego aqui, retifico, ó, pessoal, falei errado, desculpa, né? Porque ninguém sabe de tudo, né? Eu sou humilde o suficiente para dizer que eu não sei de tudo, tá? Não sei, eu também erro, tá? Normal. A gente é humano, né? Mas beleza. Então, como a gente já falou aqui do SOC, veja bem, ó. Cara, os carros mais sofisticados, se ele lê que o SOC é baixo, o alternador tenta carregar, mas a bateria tá ruim. Nunca vai dar 100% de carga. Esse é o parâmetro do SOC. Então, ele começa a desligar
start-stop, desliga o teto solar, para de abrir, né? Ele começa a capar funções do carro. Para quê? Ele começa a tirar funções do conforto, que é para manter o carro funcionando o mais tempo possível, para esse carro não parar, tá? Então, é isso aí que o SOC quer falar. Que eu li um comentário aqui do Fábio, dizendo assim, ó, nem sempre o teste de bateria é confiável. Cara, eu não concordo, tá, Fábio? Não concordo com você. Tá? E essa live aqui é justamente para isso. Então, fica até o final, que você vai entender por que eu não concordo. Beleza? Então tá. O SOC significa isso. Então, vamos lá. É porque se o cara não entender o que é uma resistência interna da bateria, o SOC e SOH, ele fica refém do que a ferramenta diz, se tá boa ou se tá ruim. E, cara, se você for levar em consideração, Fábio, que a ferramenta diz para você se tá boa ou se tá ruim, está ferrado. Agora, se você olhar os parâmetros dela e você decidir se a bateria tá boa, tá ruim ou prestes a estragar, ele começa a ser um teste confiável, tá? Então é diferente. Beleza, o SOC já falamos, o SOH. State of Health, a sigla em inglês, né? Estado de saúde da bateria. Então isso aí mostra o quanto a bateria está boa. Veja que primeiramente a gente viu o quanto ela está carregada. Só que agora a gente vai ver quanto ela está boa. É a saúde dela, tá? Em porcentagem também, de 0 a 100, representa a capacidade real da bateria em relação à original. Por exemplo, isso aqui tá diretamente relacionado à corrente elétrica, e aí tem bastante relação com o CCA, tá? Um SOH de 100% significa que a bateria está como nova. E se for 80 também, significa que perdeu a sua vida útil, ou é o quanto ela está boa, tá? Então, ela vai, essa ferramenta aqui, ela vai levar, ou o IBS, por exemplo, ela vai levar vários fatores, tipo resistência interna da bateria, o CCA na partida. Por isso que eu falei ontem na live da Motorforte, que se você fizer um auxiliar de partida no borne da bateria, é aqui que vai matar a leitura dela, tá? É aqui que mata a leitura do IBS, porque ele vai medir o CCA, que da bateria do carro tá ruim, mas como você fez o auxiliar, tá bom. Em toda a partida ele tá medindo o CCA, e daí do nada vem um CCA bom, ele vai achar que a bateria tá boa. E aí ele vai usar estratégias de carregamento diferente. Tá vendo como a live de ontem complementa muito a de hoje? Eu avisei ontem que quem tivesse aqui ia estar complementando as duas lives, tá? Então, indica um nível de desgaste da bateria. Baterias com SOH muito baixa não podem ser carregadas por muito tempo. Ela vai ficar só aquecendo, tá? O valor ideal, então, é acima de 80%, é uma bateria boa, tá? Então, presta atenção, vocês vão olhar o SOH do relatório. Ignora se a ferramenta disse que tá boa ou tá ruim. Isso ali é uma informação que o programador, o engenheiro que fez a ferramenta, o cara que fez isso aqui, ele falou, ó, a partir desse SOH eu falo que tá boa, e a partir desse aqui fala que é para trocar. Mas é o cara que decidiu isso. Você tem que decidir se tá boa ou se tá ruim. Você tem que ser capaz de enxergar os parâmetros, tá? Então, o SOH, ele vem para você entender e saber falar isso, tá? Ó, isso aqui também é em média, tá? Então, Júnior, tá em 79. Cara, a bateria tá boa, bicho. Tá? Mas então vamos lá. 80 a gente considera que tá muito bom. Entre 60 e 80, ó, tá dentro do tolerável. Baixou de 60, brother, já recomenda a troca. Ah, mas o carro da partida, Júnior, eu sei. Ah, Júnior, mas tá tudo bem, o que tá carregando, vai carregar mais uns dias. Cuidado, tá? E é isso que o SOH tá falando. Estado de saúde dessa bateria, quanto ela está boa. Então a gente viu quanto de carga que ela tem, quanto que ela está boa, e agora vamos para o SOF, que é o estado de função, tá? Basicamente é assim, ó. É um pouco mais complexo de explicar, mas eu acho que eu vou conseguir fazer vocês entender. O quanto essa bateria vai conseguir executar a função dela. Isso aqui não é mais um valor quantitativo, não é mais de 0 a 100.
O SOF é sim ou não. Sim, sim, não, não. Tá bom ou tá ruim? O SOF. Então, ele analisa todos os parâmetros, inclusive SOH, SOC, entra junto na parada, e ele vai analisar, ver se a bateria tá boa ou ruim. Ó, vamos ler aqui a explicação. O SOF está dizendo se a disponibilidade que essa bateria tem de fornecer energia para atender a demanda do veículo, tá? Então, o SOF, para cada carro vai ser cada carro vai ter um SOF diferente, tá? Então, isso aqui você vai encontrar mais em parâmetros, tá? Ah, entendi o que você quis dizer, Fábio. Eu entendi, tá? Relaxa, tá? Tranquilo. Por isso que eu digo, cara, tem ferramenta que eu não posso afirmar que é boa. Essa aqui eu uso e ela bate bastante, mas eu não fico olhando se ela disse que tá boa ou ruim, eu ignoro isso aí, tá? Eu fico olhando os parâmetros que ela dá e eu uso esses conceitos que estamos falando na live para entender. Por exemplo, agora você já percebeu que o teu patrão, ele pode se equivocar, né? Por exemplo, às vezes a ferramentinha diz que a bateria tá boa e tu sabe que a bateria tá ruim, porque o cara leva o carro, no outro dia não dá partida e troca a bateria e resolveu. Mas a ferramenta tá dizendo que tá boa. Só que se você vai lá e olha, primeira coisa, faça 20 testes na mesma bateria. Veja se dá, mas tem que ser cravado, sempre os mesmos testes, tá? E se deu isso, vai lá e olha esses parâmetros que a gente tá falando, que você vai pegar com certeza alguma diferente. Isso se o seu testador for de qualidade. Cara, aquele Xing Ling não adianta, tá? Entendi o que você quis falar. Não dá para confiar no teste, porque tem muito testador que mente, entendeu? Por isso que esse que é o intuito da live de hoje, tá? Para vocês serem capazes, por exemplo, você pode chegar na sua oficina amanhã lá, Fábio, e explicar para o teu patrão por que ele não pode confiar nessa ferramentinha. Fala assim, ó, deixa pro pai que agora eu digo para você se a bateria tá boa ou ruim, confia que eu sei. Pode, mas homem, pode ir na veia dele. Se der errado, me chama aqui no meu direct que a gente conversa. Certeza, como 1 mais 1 é 2, tá? Então, o SOF, voltando aqui no raciocínio, ele indica se a bateria tem força para dar partida no motor, alimentar o sistema, ou seja, lá no scanner, alguns scanners vai trazer apto ou não apto. Por exemplo, a bateria está apta para o carro ou não? Ela está apta ou não? É isso que o SOF te diz. Lembrando, por exemplo, esse testador de bateria que eu mostrei para vocês não tem SOF. Por quê? Porque cada carro tem o seu, cada bateria tem o seu. Tá? É um cálculo. Como é que se diz um cálculo computadorizado? Um cálculo que o computador faz? É um cálculo de software. É um cálculo de software que te traz esse parâmetro. Então, isso aqui, pessoal que está no treinamento de Scanner Express, já está ligado, né? Vocês vão lá em parâmetro do scanner, tá? Como que você vai saber utilizar os parâmetros do scanner? Entrando para o treinamento do Scanner Express. Como que eu vou entender o parâmetro? Conhecendo o sistema. Então, eu trago aqui nas lives e vai ter dia 31 lançamento de um treinamento top para vocês entenderem de eletrônica e conhecer os sistemas. Cada vez mais fundo, tá? Então, quando você une tudo isso aí, você começa a ser capaz de entrar num carro, põe o scanner e vai falar assim, ó, meu amigo, a bateria lascou-se, tá? Tá ruim? Só de olhar o scanner, cara. Nem precisa disso aqui, ó, tá? O IBS te dá essas informações, tá? Vai falar assim, eu não... Outra coisa, confronta, velho. Confronta. O sensor IBS é uma ferramenta muito precisa e desde que esteja funcionando ok, ele é testado e validado pela montadora. Quer saber, Max, o teu Xing Ling aí lascou? Ele pode até ser bom, tá? Não significa que é ruim. Porque isso aqui é chinês. Isso aqui é chinês. E funciona. Como que eu sei que funciona? Cara, eu confrontei com a bateria. Eu confrontei com o scanner. A resistência que esse cara me mostra da bateria é a mesma que dá no scanner, que o sensor IBS leu. É a mesma. O SOC dá batata. Certinho. Então, eu consigo validar se a minha ferramenta é boa, tá? Então, pessoal, às vezes se você não tem isso aqui, mas você tem o scanner na sua oficina, você consegue ver esses parâmetros via scanner também. Não sabe como? Cara, paga 97 pilinha aqui, clica no link que está fixado nos comentários que vocês vão ver que é top entender isso aí. Você já sabe o que o parâmetro quer dizer, agora vocês vão entender como que vai lá e chega nesse parâmetro com o scanner, tá? Ô Gilmar,
Cara, é um pouco mais complexo, porque isso aí não é regra, tá? Se você pegar, por exemplo, linha Honda e Hilux, cara, esses carros não carregam a bateria 100%. Todos o que você vai fazer, vai baixar de 8, cara, e a bateria tá boa. A queda de tensão com osciloscópio é um parâmetro muito bom, Gilmar, mas somente ele eu não condeno bateria só com aquele teste. Claro, se cair para 3 volts, já até com multímetro você já condena a bateria. Como eu mostrei na live ontem. Cara, com multímetro eu condenei, porque caiu para 4. Mas, pode trocar, não tem o que ver. Tá? Agora, se o osciloscópio mostrou que caiu para 6, para 4, para 5, bateria tá ruim. Mas, ó, pega essa que caiu para 8, dá uma carguinha nela e repete o teste, você vai entender o que eu tô falando. Então, não é bem assim, tá? Não é bem assim. É um parâmetro legal, eu uso isso aqui, vejo o IBS e testo com o osciloscópio também. Aí eu junto com o conjunto de fatores e chego no veredito, tá? Então, cuidar isso aí. Por exemplo, o Civic, ele não carrega a bateria, ele fica ali com 72% o tempo inteiro, ele não carrega ela 100%. Tá? Em determinada situação, então ela está com 70% da carga. Se você fizer o teste com o osciloscópio, vai cair. Mas é uma particularidade do sistema. Tem vários carros que é assim. Construção da bateria. Qual bateria que você está testando? Essa que caiu 8 volts. É GM ou é FB? O que ela é? Lítio? O que ela é? Tá? Então, cara, você tem que levar em consideração tudo isso. Não é simplesmente assim, pá, caiu com o osciloscópio para 8 e agora? Tá bom ou tá ruim? Tem um monte de coisa para analisar. Cara, a live inteira eu tô falando isso aqui. Tudo isso você usa para decidir se esse 8 volts é bom ou ruim. Aqui no Civic, não tem problema nenhum. Agora, se você pegar numa outra bateria que você carregou ela, tá explodindo de carga, foi lá e fez o teste, ainda assim baixou, caiu para 8, cara, tá condenada. Então, depende do contexto, ok? Muito boa a tua pergunta, Gilmar. Muito boa a tua pergunta. Manda mais pergunta dessa aí que, cara, só soma aqui para a live. Muito boa pergunta. Beleza, vamos continuando que já deu 1h30 e eu não terminei ainda. Olha aqui, Gilmar. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, a queda de tensão aqui, ó. 2, 4, caiu para 5 volts, cara. 5 volts. Então, ó, isso aqui é um teste com osciloscópio, tá? Para quem já é aluno motor forte, já que nem o Gilmar tem essa dúvida, ó, aqui tá condenado, nem precisa ir para frente, tá? Mas mesmo assim, cara, esse teste aqui com osciloscópio, ele só é válido se a bateria está carregada. Ela precisa estar carregada e você tem que deixar ela repousar. Não é tirar o carregador e fazer o teste. Tem que carregar ela, deixar ela estabilizar a tensão de novo e aí você vem e testa. E aí, então, esse teste do osciloscópio, você precisa dar condição para a bateria, para aí sim ele ser eficiente. Cuidado com esse detalhe. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Qual é o título da live? BO cabeludo da bateria. Cara, eu peguei uma Hilux, bicho, que queimou o transistor da M-Prop por bateria ruim. Lembra da Hilux, que ela dá uma queda muito acentuada? É uma particularidade do sistema. Por exemplo, tranco no câmbio, o carro não pega, tem Ford, Fiesta, se eu não me engano, Fiesta ou K, não lembro. Gira, não pega, vai lá, troca a bateria, bateu, pega na hora. Quem que explica? Tranco no câmbio. Ó, eu explico para vocês, através da eletrônica. Quem entrar para o treinamento da eletrônica Forte dia 31 vai entender perfeitamente por que esse fenômeno acontece. Um exemplo está aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. Canal 1, pessoal, tensão de bateria. Canal 2, corrente, Canal 2 é o pulso PWM positivo, é um PWM positivo na Hilux 2011, tá? Da M-Prop. No canal 4, eu tenho aqui verdinho, corrente da bateria. O canal 3, eu tenho aqui o negativo. Então, essa M-Prop lá na Hilux, ela tem um negativo direto. E um positivo pulsado, tá? Um PWM positivo. Então, olha só o que aconteceu. Ó, a queda de tensão na bateria. Caiu para 7 volts aqui, ó. O que aconteceu, cara? Quando ele tá com a tensão muito baixa, se obriga a mandar um positivo direto, cara.
A tensão subiu, PWM. Opa, eu estou controlando a corrente agora. A tensão caiu de novo, o que é isso aqui? Deu a próxima compressão e veio a próxima compressão. A bateria se cagava tudo, com perdão da palavra, caía muita tensão. Aí se eu tinha que fazer o transistor, mandar um positivo direto, porque ela precisava abrir essa M-prop para entrar a diesel para a bomba de alta, subir a pressão e o motor pegar. Olha a quantia que força o transistor e olha a quantia que força a M-prop, que tem uma resistência baixíssima. Cara, ela teve que pôr direto. Cara, queimou o transistor, tá? Foi a bateria. Foi a bateria. E aí, pessoal, o que eu fiz? Troquei a bateria e repeti o teste. Olha aí, ó, o que significa. Sim, Hilux temos por característica uma queda de tensão acentuada, mas dentro do tolerável, o que o sistema espera, ó, funciona certinho, ó. Vou voltar a imagem para vocês verem, ó. Tá vendo esse buraco? Nem precisa entender do osciloscópio para enxergar esses buracos aqui. Cara, isso aqui, ó, queimou o transistor da central. E aí deu um baile, porque daí o cara reparou e não ficou boa, e deu retorno e voltou. Deu um banzé, cara. Ô, Júnior Vieira, ó, quer fazer então, o link tá fixado nos comentários aqui, tá? Beleza? Eu deixei pelo menos o link fixado aqui, brother. Deixa eu conferir para vocês, porque às vezes, né? Vai que né? Vai que né? Vamos conferir aqui rapidinho. Na live do Biava, que tá ao vivo aqui. Vamos entrar. Vamos ver os comentários aqui. Tá fixado aqui, ó. Ó, clica nesse link aqui, ó. E cai para dentro. Beleza? Tamo junto. Beleza, pessoal. Então agora chegou a grande hora, 1h35. Vou terminar a live apesar de que tá com bastante gente aí, significa que a live tá boa. Pessoal, a métrica é quando dá o pico de audiência e ela se mantém. Tá todo mundo aí, vivão, cara. Então agora, vamos fazer aquilo que eu deixei pro final. Pessoal, agora vamos analisar aqueles parâmetros da bateria. Vamos analisar junto aqui, ó. Esses dois casos aqui, ó. Esses dois casos, mãe do céu. Como sempre, o Biavinha tem que dar um banzezinho. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, esse primeiro teste tá falando que a bateria está em boas condições. 72% de carga no SOC, voltagem 12.4. Ó, se você for com o multímetro lá, você já vai torcer o nariz. 12.4, pô. Tá começando, tá meio a meio, né? Não tá tão boa, falar assim, né? Não tá tão boa. Cara, vou ter que colocar o comentário do Emerson aqui, ó. Galera, pode comprar o curso do Biava de scanner, é top, viu? Muita sacada lá que a gente nunca sonhou em usar no scanner. Cara, o Emerson, se prepara para dia 31. Se prepara, cara. A dinâmica ali foi só uma palhinha, tá? Vamos lá, eu vou tirar a minha imagem aqui, ó. Beleza, preciso enxergar melhor aqui, ó. Vou pôr o meu mouse. Cara, mouse que não vai adiantar. Pessoal, de cima para baixo, ó. SOC, 72%. Todo mundo já sabe que é a carga da bateria. Veja bem, se eu tenho um parâmetro de voltagem da bateria, significa que a carga é uma coisa e a voltagem é outra, né, galera? Olha só, lógica, raciocínio lógico. Falamos disso ontem na live da Motor Forte. Vida útil da bateria. Opa, agora sim. Como que tá? Essa aqui é uma bateria nova, tá? Que eu ponhei aqui no Civic, inclusive. 60 A. Então, é uma bateria Moura, 60 A, 460 CCA a menos 18. Olha quanto CCA ela me entregou aqui, ó. Corrente de partida média. Então, veja bem. Corrente de partida média. Eu dei partida no carro e ela me entregou uma média de 505 ampere, tá? Então, significa que ela está muito boa. Mas o valor nominal no Conselho Internacional Brasileiro de Baterias, que é o CCA, que é a normativa que quantos ampere a bateria vai entregar durante 30 segundos a menos 18 graus, sem baixar de 7,2 volts, tá? Então, nessas condições, essa bateria, ela entregou 460 CCA. Mas na partida que o Biava deu medindo o teste, foi 505.
Vejam a diferença. E a resistência interna dela está 5,9. 6 miliampere. Miliampere. Tá? É uma resistência muito boa, tá? Próximo de 10, ela já começa a ficar ruim, tá? Entre 4 e 6, tá ótimo, perfeito. 7, 8, já indica uma bateria usadinha ali, mas ainda tá bom. Chegou próximo de 8, 9, 10, cara, já pode mandar trocar. Ok? Então, isso que a gente viu. E aí eu fui ali e testei num casco velho que eu tinha aqui. Na verdade, ele é velho, mas ele ainda dá partida nos carros. Eu uso ele de bateria auxiliar aqui. Mas olha só o teste que aconteceu. Olha aqui, ó. Ó, por favor, substitua a bateria. Cara, eu não me baseio por isso aqui. Isso aqui é como se fosse o SOF, mas não é. Pode ver que não tem a sigla ali, porque para cada carro vai ser de um jeito, tá? Então essa bateriazinha aqui tá no bico do Tuiuiu, era de um carro da esposa do Joelso, que começou a apresentar defeito. Por exemplo, deixava o farol ligado por muito tempo, parava e bater um papo com um amigo na rua, deixava o farol ligado por muito tempo, ela já dava uma partida pesada, né? E aí o professor Joelso, como é um reparador hábil, ele já falou assim, vou trocar. E deixou essa bateriazinha aqui pra gente usar na oficina. Então esse é o histórico, tá? Perdão, eu falei miliampere, é miliohms. O Jorge, obrigado pela correção, Jorge. Pessoal, se eu falei miliampere, não, a resistência interna da bateria é miliohm, tá? Eu errei aqui, obrigado, Jorge. Tá, vamos retificar aqui, eu errei. É miliohm, né? Então, no caso, a do slide anterior aqui, ó. Oh, meu Deus. Do slide anterior aqui, ó. 5,9 miliohm, tá? Miliohm, resistência, é ohm, tá? Beleza, então, agora que vocês sabem o contexto da bateriazinha que eu medi, olha só. Olha o estado de carga dela, 92%, 12,5 volts. Só que o teste condenou a bateria. Se eu ir lá com o multímetro e medir ela, 12,55. Tá vendo por que tem gente que erra? Tá vendo que tem gente que confia nos aparelhinhos Xing Ling que não são tão bons? Cara, se você tem um Xing Ling lá e ele diz que a bateria tá boa e você vê 9,6 de resistência, ó, ela é 410 cca nominais, tá? Na etiqueta, mas só entregou 310. Pode trocar. Cara, certeza que ela dá partida. Com essa tensão, com essa corrente de partida e com essa resistência, ela dá partida. Eu uso como auxiliar de partida. O carro ruim chega aqui na oficina, ou descarregou por algum motivo, eu boto ela dá partida no carro. Mas a bateria não presta. Tá ruim, brother. É isso que eu quero que vocês façam, pessoal. Vocês batem aqui o olho nesse teste aqui, ó. É isso que eu espero que vocês façam. Cadê o meu amigo aqui que tava falando do patrão dele? Ó. É isso aqui, cara, que você vai ver e vai explicar pro teu patrão, ó. Tá com 12,55 de tensão? Tá sim, né? O SOC significa o quê? Quanto ela tá carregada. Beleza, ela tá carregadíssima. Por sinal, mas a bateria tá ruim. Porque ela não consegue mais entregar toda a corrente que ela conseguia inicialmente. Provavelmente ela já está sulfatada. Tá? Os 410 amperes que ela deveria entregar durante 30 segundos a negativo 18 graus, veja bem, 410 nessas condições. Aqui em Londrina, 38, 40 graus de temperatura, ela entregou só 310. Imagine se eu pôr nessa condição de 18 graus. Essa bateria aqui, ó, se levar lá no sul, lá na casa do Vaguinho, lá na casa do Edmilson, no verão, o carro vai rodar perfeito. A primeira esfriadinha, ó, o cara vai ficar na mão. Essa ferramenta já te mostra isso antecipadamente, brother. Antecipadamente. Inclusive, agora que ela tá carregadinha, Gilmar, pode fazer o teste no osciloscópio, lá depois você me conta. Aí você não vai conseguir testar essa bateria, mas faz o teste, depois me conta, tá? Então não é bem assim. Você precisa olhar vários parâmetros e ter condições
dar condições para essa bateria para você poder fazer o teste e entender o que o teu teste tá querendo dizer, tá? Não, Max, a bateriazinha vai embora, cara. Funciona bem. Funciona. Tá louco você botar um LED que ela explode. O LED de 5 milímetros, ou será que eu não conheço esse LED? Mas enfim, LED de 5 milímetros, agora você me apertou, cara. Não sei o que é um LED de 5 milímetros. Será que é o LED convencional, aquele comumzinho? Ô, tá louco, a bateria explode ele na hora. Beleza, pessoal? Então, olha lá. SOC, top, 92. Voltagem da bateria, top. Agora, olha a saúde da bateria. O SOH, olha aqui, ó, 57. Ah, no frio, entendi, Max. Pô, mas daí você não me ajuda, né, velho? Você tem que falar, ó, no frio não vai aguentar nem acender um LED. Aí eu concordo com você, beleza? É isso mesmo. Veja bem, ó o SOH. Vamos voltar ao slide do SOH? Cadê ele aqui, ó? SOH, cadê você? SOH. Olha aqui, ó. Atenção, em amarelo, ó, aqui embaixo do slide, em amarelo. Atenção, entre 60 e 80, já pode haver uma pequena deficiência, mas ela tá boa, tá no pé da cova. Sabe quando tá no bico do tuiuiu? Quem aí já viu aquele sapo na boca do passarinho apertando a garganta? O passarinho tá engolindo ele, mas ele tá com as perninhas para fora apertando a garganta do sapo. Tipo, ó, tá ruim, mas ainda não tá morto quem peleia, né? Essa bateria tá assim, ó, beleza? Baixou de 60, cara, pode orientar a troca, por mais que, ó, repito, por mais que tá dando partida, por mais eu sei, pessoal. Também sou mecânico, eu sei do que vocês estão falando. Troca, pode orientar a troca, tá? Olha aqui, ó, abaixo de 60%, a bateria pode falhar em breve. Veja bem, agora nós vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó pra mim, 57. Já passou dos 60%. Tá entendendo? Consegue assimilar? Tá no fiapo da Aipim. Ó, já vi, tá ruim, mas tá bom. Já viu a imagem? Exatamente, tá ruim, mas tá bom. Nesse caso, tá ruim e não tá bom, né? Ela tá ruim, mas tá bom quando tá lá com seus 70, né? Ó, tá vendo que o SOH não tem nada a ver com a tensão? Ah, a bateria tá muito bem carregada. Mas não tem nada a ver com a saúde, a vida útil da bateria. O SOH é um conjunto de parâmetros que ela vai avaliar como resistência interna, o CCA, a tensão, e esse software vai calcular. Aqui dentro tem um software, tá? E ele que vai fazer esse cálculo. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com essas ferramentinhas, que às vezes ela não te dá esse aqui, ó. Por favor, substitua a bateria. Esse aqui é um caso extremo. Mas eu ainda não peguei na meia viagem. Eu quero ver até onde que ele vai indicar substituir ou não. Quem vai decidir se substituir ou não sou eu. Eu sou o técnico, eu sou o reparador. Prestem atenção nisso aqui, pessoal. Eu vou concluir a live com isso aqui, ó. Eu sou o técnico, eu sou o reparador. Quem decide se tem que trocar a bateria sou eu. Não é uma ferramentinha dessa que não. Não é ela que vai decidir se eu vou trocar ou não. Não. Eu vou olhar os parâmetros com o scanner. Se precisar, eu vou dar uma carguinha, vou deixar ela em repouso para estabilizar. Vou pôr o teste do osciloscópio, que é muito válido, sim. Eu faço em todas. Tem que fazer. E aí eu vou pegar, juntar todos esses fatores e vou falar assim, vou indicar a troca. Aí eu ligo para o cliente e falo e vendo uma bateria preditiva, corretiva, se for o caso. Quando o carro chega a bateria morta, você nem precisa disso aqui, tá, brother? Se o carro já chega não dando partida por causa da bateria morta, tá. É bom fazer isso aqui para ver se de repente o teu problema não tá no alternador. Esse que vai te mostrar, tá? Às vezes tem um problema só no alternador e ela só tá descarregada. Aí você vai ver o quê? Ó, nesse caso, o alternador foi pro pau. O SOC vai dar ruim, mas o SOH vai falar que tá bom, ó.
tua bateria tá boa, por favor, recarregue. Vai acontecer isso. Só que você vai pôr o olho. Pô, a minha resistência tá com 8 miliohms. E o CCA tá estourando já. Ela é de 410, mas entregou só 400 na condição da minha temperatura ambiente. Ó, tu já vai saber isso aqui, nós vai lembrar do Biava. Ah, sim. Na minha temperatura ambiente, ó, ela é 410, mas ela entregou 400, tá bom ainda. Porque, né, isso tem a ver com temperatura. Então, ela deu um SOH de 72%, olha. Ela descarregou por algum motivo. Então, você já vai olhar para o sistema de carga. Cara, olha como essa coisinha aqui te direciona nos testes. Tá? Pode estar perdendo carga por alguma fuga também. Perfeito, Max. Olha só, tem algum componente no carro roubando carga, que a gente chama roubando carga, né? Drenando demasiadamente essa bateria. Esse parâmetro já vai te mostrar. Tá vendo como é legal entender os parâmetros, galera? Vocês estão vendo como é massa esse negócio de entender o sistema? Olha como abriu a... Cara, comenta para mim, eu quero saber se eu tô achando que tá demais, se eu tô achando que a minha live foi muito boa e não foi. Comenta para mim se abriu a tua mente. Se de repente você tem um negocinho desse jogado na gaveta e não usa, você vai começar a usar, vai começar a olhar os parâmetros do IBS, junto com o osciloscópio. Agora que você entendeu o que é um SOC, um SOH, você sabe como é construída a bateria, você já sabe aplicar a bateria certa para o carro. Ó, a bateria deu ruim, mas tá certa a bateria? Às vezes, pessoal, só o fato de uma aplicação errada, você pode condenar e vender uma bateria certa para o cara. Tá entendendo? Fala, meu amigo, você tá danificando o teu alternador com essa bateria aqui que tá errada pro carro, brother. Cara, o que você achou? Clareou a mente de vocês? Digita para mim. Eu quero saber se foi legal. Comenta aqui para mim. Não, Júnior, clareou demais. Agora eu me sinto confortável, me sinto seguro para condenar a bateria. Pessoal, isso aqui, conhecer o sistema, entender de ferramenta. Qual ferramenta? Testador de bateria, scanner, osciloscópio. Conhecer a bateria, conhecer o componente. Então, veja bem. Conhecimento de ferramentas. Conhecimento da eletrônica e construção do componente e conhecendo o sistema, cara, ninguém segura vocês. Sabe essa estrutura, essa dinâmica? É exatamente a dinâmica do meu treinamento de diagnóstico eletrônico. Porque eu poderia vender sim, pessoal, treinamento de eletrônica para vocês. Ninguém vai comprar. Ninguém quer saber de eletrônica. Eletrônica é um troço chato. Ah, o Biava vai querer falar de elétrons, de íons. Eu tô de boa, eu quero entender como é que arruma o carro. Por isso o meu treinamento não é de eletrônica. O meu treinamento, que será lançado dia 31, ele é nessa dinâmica. Olha só, você vai começar as videoaulas aprendendo multímetro, depois você vai ter um treinamentinho de scanner nível 1. Pessoal, todo mundo me compreende, eu não posso fazer um treinamento completo do osciloscópio lá dentro, não dá. É o básico mesmo para vocês entenderem a eletrônica e conseguir já sair fazendo uns bons testes no carro de vocês. Tem. Aí, já vai ter um treinamento de eletrônica, mas aquela eletrônica, como eu falo para vocês, é o que usa para o carro. Não esquece, deixa o elétron lá, se lascando. Não tem nada de elétron lá. É na linguagem, ó, é a mesma linguagem que vocês estão aqui na live. Depois vocês vão entender como que um sensor MAP é construído, o que ele mede, como que ele é alimentado, por que é vácuo, por que é tensão, por que ele tem resistência, por que ele não tem, por que tem que chegar 5 no chicote, por que não chega, por que ele está no coletor, por quê? Aí depois que você manjar daquele sensor e entender tudo dele, aí nós vamos pro carro. Aí vai... Ah, agora eu sei testar um sensor MAP, Júnior. É na mesma dinâmica aqui para vocês que eu preparei. Isso aqui, na verdade, já foi para ter uma palhinha de como é que vai ser o treinamento, pessoal. Fiquem ligados, porque é exatamente nessa dinâmica, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Muitas das dúvidas dos comentários, pessoal, eu vou deixar para serem respondidas lá dentro do treinamento, porque senão também não é justo eu vir aqui ensinar tudo para vocês aqui de graça, e daí é injusto com o pessoal que comprar, que vai ter o meu suporte,
né, que vai estar lá estudando. Então, as demais informações, eu sei, eu tô lendo aqui as perguntas em tempo real, tá? Muita coisa eu não vou responder porque não dá. É injusto com você que está a fim de entrar para dentro do time da Eletrônica Forte e suporte e tudo mais. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês estarem abrilhantando essa live. Mais uma vez, foi top da audiência aqui. Brigadão, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se preparem, porque na próxima live vai ser mais foda ainda do que essa. Vai ser muito mais incrível, tenham certeza, tá? E Deus abençoe. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Pessoal, lembrando, quem quer fazer de scanner, tá aqui o link na descrição fixado, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.